Sabe, às vezes uma frase pode carregar o peso de anos de história. E foi exatamente isso que aconteceu em janeiro de 2026. Uma declaração que parecia simples de Ashton Kutcher sobre a ex-esposa, Demi Moore, abriu uma janela para uma das histórias mais complicadas e, vamos ser sinceros, dolorosa de Hollywood. Bora entender o que está por trás desse elogio. Olha só isso, depois de mais de uma década de silêncio, de distância, o Ashton Kutcher vem a público e faz esse comentário. Um comentário raro e surpreendentemente positivo, elogiando a atuação que rendeu para Demi uma indicação ao Oscar e o seu primeiro Globo de Ouro. Mas para a gente entender de verdade o peso dessas palavras, a gente precisa olhar para muito além do filme. A gente tem que mergulhar num passado de dor e de muito escândalo. Então, a grande questão é essa. Por que esse comentário importa tanto? Para entender o peso disso, a gente precisa voltar no tempo. Vamos dar uma olhada em como um dos casais mais famosos de Hollywood foi de um romance que parecia um conto de fadas para um colapso público devastador. E claro, o que pode ter mudado de lá para cá. No começo, a história deles parecia um roteiro de cinema, né? A diferença de 15 anos de idade virava manchete, claro, mas eles pareciam formar aquela família mista perfeita com o ex da Demi, o Bruce Willis, e as 3 filhas deles. Eles eram, sem dúvida nenhuma, o casal do momento em Hollywood. Só que, por trás daquela fachada toda, a realidade era bem diferente. No livro de memórias dela, o Inside Out, a Demi revelou a primeira grande rachadura nessa história. A pressão imensa que ela sentia para ser esposa perfeita para o marido mais jovem. Uma pressão que, pouco a pouco, fez ela começar a se perder de si mesma. E essa desconexão entre imagem pública e a realidade privada era brutal. Enquanto o mundo via só glamour, o casal estava lidando com uma dor profunda, a perda devastadora de uma gravidez já com 6 meses. E mais, numa tentativa de agradar o Kutcher, a Demi contou que concordou com relações a 3, algo que, segundo ela, a deixou com um sentimento avassalador de vergonha. E toda essa pressão, toda essa dor, claro que isso ia ter um custo, né? E foi um custo altíssimo. Esse número 20 representa os anos de sobriedade que a Demi Moore tinha conquistado. E no meio desse turbilhão todo, ela teve uma recaída. Quebrou um compromisso de 2 décadas com ela mesma. Isso só mostra o quão fundo era o sofrimento dela. O fim foi rápido. E foi implacável. Imagina só, na manhã do 6º aniversário de casamento deles, a notícia da traição do Ashton não veio de uma confissão, mas de um alerta do Google. Frio, assim. Quando ela confrontou ele admitiu. Em questão de semanas, aquele conto de fadas desmoronou na frente de todo mundo. Mas para Demi, o que realmente quebrou tudo não foi só a traição em si, foi a justificativa que ele teria dado. Segundo o livro dela, o Kutcher usou as experiências a 3 que eles tiveram para, nas palavras dela, borrar as linhas, transformando uma intimidade que foi consensual numa desculpa para a infidelidade. Para ela, esse foi o golpe final. O que veio depois da separação foi uma verdadeira espiral descendente para Demi. Foi devastador. A saúde física e mental dela foi pro buraco, e o abuso de substâncias a isolou de todo mundo, até mesmo das próprias filhas e do Bruce Willis. A dor foi tanta que a levou a um ponto de ruptura, que culminou na internação dela na reabilitação em 2012. Mas é aquela história, né? A dor não foi de um lado só. Anos mais tarde, o próprio Ashton Kutcher falou sobre esse período e revelou quanto ele sofreu também. Ele descreveu o divórcio não como uma libertação, mas como um fracasso total. Isso mostra que o peso do fim do casamento foi sentido e muito pelos dois. Só que, no meio de todos os destroços do divórcio, uma conexão importante continuou ali. O Kutcher, que foi um padrasto bem presente na adolescência das filhas da Demi, fez um esforço consciente para manter esse vínculo. Ele mesmo disse que nunca vai parar de amá-las, o que adiciona uma camada de complexidade e, sinceramente, de humanidade a essa história toda. E essa jornada emocional toda nos traz de volta para o começo, sabe? A transformação é impressionante. De um homem que se sentia um fracasso, lá em 2023, para o ex-marido que agora expressa orgulho em 2026. É essa evolução que faz o comentário recente dele ser tão significativo. Então, resumindo a história, a jornada deles foi um ciclo completo. Começou com o amor sob os holofotes, passou por muita luta e dor nos bastidores e chegou a um divórcio que deixou cicatrizes profundas nos dois. Cada um seguiu seu caminho, construiu novas famílias e agora, mais de uma década depois,
Essa declaração do Kutcher aparece não como uma volta, mas como um sinal de respeito que conseguiu atravessar anos de distância e de ressentimento. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no final. Um elogio público pode de fato ser um sinal de uma cura privada? Talvez não apague anos de dor, óbvio que não. Mas quem sabe pode ser um sinal de que, com o tempo, o respeito pode finalmente tomar o lugar do ressentimento. A história deles sugere que a cura é um processo bem complexo, bem longo, e que às vezes ela acontece bem na nossa frente.